Pessoal, o Brasil está à beira de um colapso democrático. Ministros do STF, especialmente o Alexandre de Moraes e também o Luiz Roberto Barroso, estão agitados de forma cada vez mais autoritária e a situação é gravíssima. Moraes, em desespero total, está mirando em Bolsonaro e seus aliados, numa tentativa frenética de silenciar qualquer oposição antes que seja tarde demais. O plano é claro: atacar, censurar, manter o controle absoluto. Moraes, que já é conhecido por sua postura ditatorial, é um orquestrador seletivo, focando apenas em quem ousa criticar o sistema, enquanto ignora crimes graves de aliados da esquerda. Cadê a auditoria transparente dos processos, hein? A falta de fiscalização só confirma o que todos já suspeitavam. Há uma verdadeira manipulação judicial em curso, com o STF, a forma como ele agiu aí de maneira parcial, favorecendo apenas um lado do espectro político. Isso tudo saiu numa matéria, gente, que eu vou trazer aqui para vocês. Eu não estou falando de forma aleatória, não. É uma verdadeira caça às bruxas contra qualquer voz conservadora. E o que foi revelado promete cair o queixo de qualquer um. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Enquanto isso, Barroso revela seu plano monstruoso de aumentar ainda mais a censura no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele teve a coragem de revelar os detalhes numa entrevista e eu irei mostrar aqui também para vocês. O que está por vir é assustador. Um país onde as vozes dissidentes serão caladas e a censura será uma nova regra. O futuro da liberdade no Brasil está em risco e quem ousar se opor será esmagado. Mas será que o STF conseguirá executar todo esse plano sem barreiras? Eu duvido, viu? O povo acordou, o mercado internacional já começou a questionar sobre a atual gestão do Brasil e também os poderes do STF, e isso não é visto com bons olhos, gente. Na verdade, o STF está com medo. Ele viu a repercussão. E isso só faz ele mostrar sua verdadeira face, o que o coloca também em sérios riscos. E eu vou mostrar para vocês. Uma coisa é a gente achar que eles estão ultrapassando os poderes. Outra coisa bem diferente é quando se tem certeza e provas. E meus amigos, aliados de Lula já perceberam a queda e vocês vão ficar chocados com o que acabou de sair. Aliados de Lula querem replicar modelo de sucesso empregado por Bolsonaro. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu irei trazer todos os detalhes aqui dessa matéria, que essa tentativa de imitar o modelo bolsonarista é em si já uma admissão de que Lula e seus aliados se encontram em desvantagem nesse quesito. A esquerda, que historicamente sempre se gabou de estar em sintonia com os movimentos populares, agora se vê na necessidade de adotar as táticas do adversário para tentar manter a sua relevância. Então, e controle, Então essa situação ela expõe uma grande ironia. A esquerda, que tanto criticou a ascensão de Bolsonaro, agora tenta desesperadamente aprender com ele, gente. A verdade é clara. Estamos diante de uma reviravolta. Uma tentativa desesperada de manipular a justiça, silenciar os opositores e garantir que a narrativa da esquerda prevaleça. Fiquem atentos, pois essa história ainda vai longe e o Brasil precisa lutar muito para não perder sua democracia para os interesses sombrios que se movem nos bastidores do poder. Então eu vou trazer aqui para vocês, a gente já começa com a primeira notícia, gente. Vou ler aqui, saiu pela Veja, aonde mostra: aliados de Lula querem replicar modelo de sucesso empregado por Bolsonaro. Governistas dizem que, como seu principal adversário, o presidente precisa de bandeiras capazes de promover engajamento e mobilização popular. Então, o presidente Lula e a coordenação política do governo esperam o fim da eleição para fazer um balanço mais detalhado da disputa municipal. Já é certo que a esquerda saiu derrotada, mesmo que ganhe alguns embates importantes no segundo turno, e que o centrão, a direita e o conservadorismo se fortaleceram mais do que nunca. A dúvida é sobre a elasticidade do placar final. Numa avaliação preliminar feita após o primeiro turno, diante da constatação do revés sofrido, governistas retomaram a ladainha de que é preciso melhorar a comunicação do governo atual. Há uma insatisfação com o fato de a melhora de indicadores econômicos, como crescimento da economia, emprego e renda, não ter gerado pontos positivos na avaliação do governo, nem votos nas urnas. Em São Paulo, por exemplo, o deputado Guilherme Boulos, apoiado por Lula, enfrenta dificuldades
para conquistar o eleitorado mais pobre, que desde o início da campanha era visto como a principal aposta para crescer e derrotar o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição. E a pesquisa Datafolha divulgada na última quinta, Nunes tem 51% de intenção de voto nas projeções de segundo turno, contra 33% de Boulos. Além de reforçar a divulgação de dados positivos da economia, aliados de Lula alegam que o governo precisa eleger bandeiras capazes de promover engajamento e mobilização popular, exatamente como fazem Jair Bolsonaro e segmentos da direita, ao diagnóstico de que a agenda petista sustentada por retomada do PIB e programas sociais já não basta, e é por isso que precisa avançar. O problema é escolher as bandeiras e torná-las convincentes. O ministro da Casa Civil e dirigente histórico do PT, José Dirceu, acha que o governo deveria priorizar o debate na área de segurança pública, onde os bolsonaristas nadam de braçada. A sugestão de Dirceu é priorizar o trabalho de inteligência e não a repressão, e para enfrentar desde as grandes organizações criminosas até os crimes cotidianos que atormentam a população, como roubo de celulares. Há meses, Lula prometeu um plano ambicioso para a área, mas a chamada PEC da segurança pública está em banho-maria. Até hoje, o presidente e o PT não encontraram um jeito para lidar com esse tema. Por isso, os ministros sugerem outras bandeiras mobilizadoras, como a educação em tempo integral, que permitiria a mais mulheres, que formam a maioria do eleitorado, dedicar mais tempo para a carreira profissional. Outra ala defende investimento pesado no empreendedorismo, considerado uma nova e potente demanda social. Por falta de rumo, esse debate ainda vai longe. Então, gente, olha só, né? Saiu aqui na Veja, o Bolsonaro ele entendeu o que a esquerda parece ter ignorado por muito tempo. O povo quer uma comunicação direta, sem os intermediários tradicionais, e isso a direita, a ala conservadora oferece. Sua estratégia, baseada em um discurso sem filtros e na exploração das demandas, medos da população, mobilizou um campo base crescente. Mesmo com todas as suas críticas, a esquerda não conseguiu construir um movimento de massa com a mesma intensidade e presença constante que Bolsonaro e seus aliados conseguiram. O reconhecimento dessa força bolsonarista por parte dos aliados de Lula evidencia o impacto e revolucionário do movimento político liderado por Bolsonaro, algo que, goste-se ou não, mudou as regras do jogo. A esquerda tenta agora correr atrás, tentando, né? E será que ela conseguirá? O que vocês acham? Será que ela conseguirá replicar de forma genuína as características populares que Bolsonaro construiu? O fato é que Bolsonaro, com sua habilidade estratégica, forçou a esquerda a sair da sua zona de conforto. Ao invés de contar apenas com narrativas condicionais e o apoio das elites acadêmicas e culturais, Lula e seus aliados agora tentam aprender com quem mais criticaram. Isso demonstra o poder e a assertividade das estratégias da ala conservadora. Ouvir e falar diretamente com o povo. Então vamos ver aí os próximos capítulos, né? Enquanto isso, a gente vê o que aqui? O Moraes, né? A falta de transparência que serve para corroer aí a confiança da população na justiça brasileira, um STF que escolhe seus relatores sem qualquer fiscalização pública, né? Um tribunal que não serve ao povo, mas sim ao próprio e ao aliado de seus políticos. O que vemos aqui é uma instituição que, em vez de proteger os direitos constitucionais de todos os brasileiros, está facilitando a perseguição de quem desafia o sistema. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, olha só. Moraes continua perseguindo opositores, né? E aqui na matéria da UOL saiu que o Moraes dá 60 dias para inquérito sobre Bolsonaro e mais casos que podem acabar. Então, Alexandre de Moraes deu aí 60 dias para a Polícia Federal concluir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. A decisão de 27 de setembro estipula prazo para concluir uma das principais investigações envolvendo Bolsonaro. Em seguida, o processo vai para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, com isso, há a expectativa do STF de que outros inquéritos que vêm sendo conduzidos por Moraes sejam concluídos pela Polícia Federal até o final desse ano. Ministros também aguardam a conclusão de investigação dos inquéritos da fake news e das milícias digitais. E a polícia ainda precisa apresentar relatórios para encerrar as investigações, e cabe à Procuradoria-Geral analisar o material e decidir se denuncia Bolsonaro e outros investigados.
Ainda aqui também mostra, no jornal Metrópolis, pelo Guilherme Amado, que a Procuradoria pode denunciar Bolsonaro nos 3 inquéritos ainda esse ano. Então eles preparam uma denúncia contra o Bolsonaro por falsificação de carteira de vacina, apropriação de joias sauditas e tentativa de golpe de Estado, uma possibilidade aventada na Procuradoria-Geral da República acerca dos inquéritos de que Jair Bolsonaro é alvo e é que o ex-presidente seja denunciado ainda esse ano, não só nas investigações, mas, como vocês viram, na apropriação de joias e também na apuração de tentativa de golpe de Estado. Aqui fala que eles ainda não receberam o relatório final, por isso que o Moraes deu 60 dias. Então fica claro aí a perseguição. Eles estão com muito medo, gente, porque Bolsonaro, mesmo inelegível, conseguiu levantar força e eleger muita gente da direita, enquanto a esquerda veio só caindo. Nada disso pôde impedir o homem, e a esquerda fica em desespero. Enquanto isso, olha só o que mais saiu aqui, né? Salário de ministros do STF é o segundo mais desigual da América do Sul. Isso saiu no jornal Poder 360 também. Magistrados recebem 2.280% a mais que a média da população brasileira. Peru lidera com 2.788%. Então aqui mostra que os salários dos ministros do STF aqui no Brasil é o segundo mais desigual em relação à renda per capita dentre os países da América do Sul. Os magistrados recebem salário bruto de 44 mil e que daria mais de 2.280% do que a média da população brasileira, que é 1.848. E em 2025 a remuneração subirá para 46.300. E para o levantamento, o Poder 360 analisou 10 dos 12 países da América do Sul. Foram desconsideradas Venezuela, pois os dados não são informados pelo governo, e o Equador, onde as informações não foram encontradas. O Peru tem a maior distância salarial entre os magistrados e a média da população. Lá, os ministros recebem 43.220 sóis peruanos, que daria 64 mil reais em média, enquanto a população ganha só 1.496, que daria 2.245 em média. Então a diferença deu 2.788. Em valores absolutos, ministros brasileiros também ganham mais do que os magistrados que ocupam a mesma função em 6 países vizinhos. O salário mensal só é menor do que no Uruguai, 481 mil pesos uruguaios, ou seja, 65.838. E no Peru, que daria 64.837. E no Chile, que daria 81.630. Além dos altos salários destinados a cada um dos 11 ministros do STF, o judiciário brasileiro se destaca por ser mais caro em comparação com outros 53 países. E levantamento do Tesouro Nacional divulgado em janeiro foi revelado que o Poder Judiciário gasta 1,6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. A média internacional é de 0,37%. Entre as despesas do Judiciário brasileiro estão aquelas relacionadas à remuneração dos funcionários públicos, como auxílio creche, auxílio moradia, salários. E apesar das cifras robustas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em fevereiro que os salários são baixos para a qualidade da função. Os integrantes da corte recebem mais que a média de 1% dos mais ricos do Brasil, que é em média de R$ 17.447. Então, gente, vão vendo aí que tem mais, olha só. O STF, inclusive, nomeia relatores sem transparência e facilita o uso vingativo da corte. Gente, mais essa, né? Para vocês verem que não tem limite o STF. 2 acontecimentos recentes trouxeram aqui à tona questionamentos sobre como funciona o mecanismo que escolhe qual ministro do STF deve ficar responsável por uma ação. E o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, barrou uma auditoria externa, gente. Olha que bomba! Ele barrou uma auditoria externa no sistema de distribuição de processos do STF marcada para setembro. No mesmo mês, o ministro Dias negou uma ação do Partido Progressista que contestava a escolha do Alexandre de Moraes para a relatoria de processo de investigação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o sigilo sobre esse sistema de sorteio do STF chamou a atenção
porque caso fosse provada manipulação na escolha de relatorias de processos em que ministros pudessem escolher as ações que vão relatar, haveria uma violação do direito dos cidadãos de julgamento justo e imparcial previsto na Constituição. Por isso, juristas apontam que a falta de transparência no sistema de distribuição de processos da Corte pode representar um grave risco à democracia brasileira. E o recuo de Barroso fere princípios de transparência, avaliam juristas. Inicialmente, Barroso havia aprovado o pedido do portal UOL para que uma equipe de especialistas em tecnologia verificasse o funcionamento do sistema de distribuição dos processos. E após todo o trâmite administrativo e às 72 horas para a data combinada, Barroso suspendeu a auditoria e o motivo do recuo seria porque a ação poderia expor o sistema a ataques de hacker. Gente, o STF ele precisa urgentemente de uma reforma radical. O Brasil não pode continuar refém de uma corte que atua como um braço político sem transparência, que se aproveita do poder de escolha de relatores para manter suas agendas. A verdadeira justiça só será alcançada quando o STF parar de agir como um instrumento de vingança, de manipulação e começar a trabalhar de acordo com os princípios democráticos que deveriam tanto defender. O povo brasileiro merece mais do que isso. A corrupção do sistema de nomeação de relatores precisa acabar e o STF precisa ser responsabilizado por seus atos. Caso contrário, continuaremos a assistir à destruição da democracia nas mãos de uma instituição que se tornou um símbolo de opressão, de poder absoluto, em vez de justiça. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Aqui diz que a distribuição, ela transparente, ela evita que juízes sejam escolhidos para julgar casos de pessoas específicas, evita o uso do direito como instrumento de vingança, não de justiça. Destaca André Maziglia, advogado especialista em liberdade de expressão. Ele ressalta que a falta de transparência no processo de distribuição pode beneficiar ou prejudicar indivíduos, especialmente se o juiz encarregado já tiver opiniões pré-concebidas sobre o réu ou suas convicções. Então está claro que a proteção de dados e a privacidade são importantes, mas não mais do que a transparência ao acesso das informações de interesse público e da sociedade. Então tá aí, né, uma repercussão muito grande. E para encerrar ainda mais isso e mostrar para vocês o quanto o STF está disposto aí para manter o seu poder arbitrário, o Barroso voltou a defender uma regulação de plataformas para evitar mundo de abismo de ódio. Saiu aqui no Infomoney. O presidente da STF também afirmou que a lógica de funcionamento das plataformas digitais impulsiona as fake news e os discursos extremistas. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender a regulamentação das plataformas digitais para combater a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. Há ações em tramitação no STF já sobre o assunto, mas os processos estão engavetados e, por enquanto, os ministros decidiram aguardar o Congresso, que não conseguiu consenso para avançar um projeto de lei sobre o tema após o fracasso do projeto de lei das fake news. Abre aspas, nós temos uma questão ética e jurídica muito delicada, que é traçar a linha própria entre a liberdade de expressão legítima e necessária para a vida democrática e, por outro lado, impedir que o mundo despenque em um abismo de incivilidade, mentiras, ofensas e ódio, disse Barroso em palestra na noite da sexta-feira, dia 18, na Faculdade de Direito de Santo André, da Grande São Paulo. E o presidente do STF também afirmou que a lógica de funcionamento das plataformas digitais impulsiona as fake news e os discursos extremistas, gente. As plataformas digitais atraíram publicidade porque tem mais visualizações, mais engajamento. É triste como seja para a condição humana, a agressividade, a grosseria, a ofensa, a mentira e a teoria conspiratória trazem muito mais engajamento do que a fala moderada e racional, criticou o ministro. Portanto, existe um incentivo perverso. Se você disseminar o ódio, você tem mais visualizações. É por isso que, em alguma medida, é preciso regular. Então, assim, gente, vocês viram aí, né, a defesa de Barroso pela regulação das plataformas com apoio silencioso direto do governo Lula representa uma ameaça à liberdade individual. Em vez de promover uma política de responsabilidade pessoal e educação para o uso consciente das redes sociais, eles optam por soluções que envolvem mais controle estatal. Isso é preocupante, especialmente vindo de um governo que se apresenta como defensor dos direitos humanos, mas que apoia medidas que podem ser facilmente usadas para calar vozes críticas. O argumento de que regulação evitaria um abismo de ódio
é mais como um pretexto. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Para mim seria mais como um pretexto mesmo para justificar a censura do que uma tentativa sincera de proteger a democracia. O debate e o confronto de ideias são partes naturais de qualquer sociedade livre. O verdadeiro perigo não está na multiplicidade de opiniões, mas na tentativa de homogeneizar o pensamento sobre o pretexto de combater o ódio. O caminho do STF e do governo Lula parecem estar trilhando é perigoso para a liberdade de expressão no Brasil. Em vez de promover um debate aberto, o uso responsável das digitais, optam por soluções autoritárias que corrigem o risco de limitação ainda mais às vozes dissidentes e minar confiança nas instituições democráticas. A censura, de qualquer forma, nunca foi uma solução eficaz para combater o ódio. Pelo contrário, ela gera ressentimento, desconfiança e fraqueza na própria democracia que diz proteger. Então, se o Brasil quer realmente ser uma nação livre e democrática, ele precisa proteger a liberdade de expressão, em vez de restringi-la sob pretexto de regulação. A censura, por mais que seja justificada com boas intenções, é sempre o primeiro passo para o autoritarismo. Então essa é a minha opinião, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, compartilha bastante, um beijo, até o próximo vídeo.